Gente, por favor, sempre digo que não é clube de Luluzinha, pelo contrário, é um movimento qual a gente realmente busca validar, busca evidenciar as mulheres que exercem seus papéis na sociedade, como empresárias, como empreendedoras, e por que não? A gente ter esse reconhecimento também, tá? Então, hoje eu tenho aqui como convidada a Márcia Nadler. Márcia Nadler vai já se apresentar, tá? Mas eu já vou aqui adiantar. Márcia, ela é empresária, Márcia, ela desenvolve vários papéis aí, tanto no campo empresarial quanto pessoal, e atualmente ela está como presidente do Conselho Estadual da Mulher. Olha só, gente, não foi coincidência não, tá? Quando eu pensei em retomar agora em novembro, eu digo, tá, empreendedorismo feminino, Conselho Estadual da Mulher, movimentos ali que buscam cada vez mais fortalecer a Liga Feminina, por que não? Então hoje ela está aqui conosco. Márcia, obrigada por ter reservado seu tempo aqui com a gente. É um prazer te receber no NubiaCast. E eu queria que você se apresentasse, o que a Márcia faz, o que é o Conselho Estadual da Mulher. E olha, gente, ela tem muita história para contar, tá bom? Então a gente vai explorar aqui o máximo que puder. Com você, querida. Núbia, gratidão por esse convite, né, para a gente falar um pouquinho da gente, do trabalho que a gente tem desenvolvido. Mas antes de mais nada, bom dia a todos vocês que estão conosco, que vão participar conosco desse NubiaCast, né? Isso. Olha, que bacana esse movimento que você está fazendo. Eu acho muito bom, porque é uma das coisas bem importantes, a questão do financeiro, na nossa vida de um modo geral, ou como empreendedora, né? Ou como pessoal, de pessoal é bem importante. Então, a Márcia Nadler empreende desde 1999, minha primeira empresa. Legal. Eu venho de uma família de lojistas. Meu pai tinha uma rede de empresas. Do meu avô. Dizem que desde pequenininha, de um ano eu vivia no meio assim dos sacos, sabe? De milho, de arroz no armazém, lá no estado do Pará, sim, precisamente sim. Belterra, Pará, né? Então, eu acho que essa veia que vem da gente empreender. E em 1999 eu criei coragem, né? E montei a minha primeira empresa. Depois fiz uma transformação para a segunda empresa. E hoje eu estou com a minha terceira empresa, porque comigo eu não tenho esse problema de mudar de carreira, nem nada, até porque hoje o ambiente, ele permite isso pra gente. Perfeito. Antigamente era incompetência, hoje não. Eu digo, né? Inclusive, Márcia, pegando um pouquinho do que você está falando, somos pessoas que nós não nascemos com a síndrome da Gabriela. Vocês conhecem, gente? Nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Então, realmente é quebrar isso. Eu acho que sim, viu? Porque eu saí quebrando alguns paradigmas, né? Sofri muito, sim. Sabe, Núbia? Sofri muito por a primeira mudança que eu tive, eu sofri muito. Eu chorei 3 dias. Nossa! Sabe aquele filho que você dá luz, que você, né, cria, pensa em cada detalhe. De repente, quando você vê, não é isso... Sofre muito. Mas aí o filho vai para o mundo e você sobrevive. Sim. Então eu digo, eu sobrevivi o primeiro, vou sobreviver o segundo. E estamos fazendo uma nova tentativa com a Nadler Consultoria, né, que é uma empresa de consultoria aí, de cursos de treinamentos, voltada a desenvolvimento de pessoas, né? Entre outros produtos que nós temos no nosso portfólio, arquivos, documentos, organização, consultorias de arquivo, e entre outros, né? E principalmente a LGPD, que é o nosso foco agora, que a lei já está aí, mas que a gente tem um tempo para você fazer essa consultoria, então eu resolvi me dedicar mais a isso, né? Sim. E me encantou, porque o direito é minha vontade de um dia fazer essa faculdade. E eu já estou aí tentando ver se eu crio coragem, com 65 anos, fazer direito, que é uma coisa que eu queria desde o primeiro vestibular. Sim. Né? E nesse meio tempo, nessa nossa caminhada do empreendedorismo, na minha primeira empresa, na Casa Prática, cursos e treinamentos, eu lembro que eu disse, eu vou atrás de cliente. Como? Eu vou me conectar, vou estar com outras pessoas, vou me envolver. E eu me envolvi com a Associação Comercial do Maranhão, né? Isso foi em 2000 que eu entrei. E lá, Núbia, eu lembro que quando eu entrei na associação tinha um livro bem grande, né? Que tinha escrita a história do comércio do Maranhão, que é uma história belíssima. A gente sabe que você pertence também à associação. E daí, então, eu disse,
eu quero estar aqui e fazer parte dos anais desta que massa, empresa. Que legal. Então, daí, realmente... Tem pouco tempo, hein, Márcia? Tem, verdade. Fez agosto agora, que nós estamos... Foi em 2000, nós estamos em 2023, Sim. Então, bastante tempo. E daí eu fui galgando, né, e conquistando ali muitas amizades, que a gente vai descobrindo que o associativismo, você sabe, você participa, não é buscar. Primeiro, quando a gente entra, acha que é isso, vou atrás de cliente. Sim. Depois a gente descobre que não é bem isso. O associativismo, se você não entender no coletivo, não quiser estar junto com o coletivo, nem entra. Eu digo, né? Inclusive, Márcia, assim, que é um resultado. É um resultado. O cliente, quando a gente busca a questão do associativismo, é um resultado. É um resultado. Assim como tudo na nossa vida. Então, assim, eu tenho aprendido muito, mas muito mesmo, tá? Que embora você leia nos 4 cantos o quanto é importante você doar, mas que você precisa vivenciar na prática. Então, primeiro eu preciso me doar. Eu preciso dizer o que eu posso entregar. E aí, depois, o resultado, ele vem. Isso conforme a entrega que você faz. Tô errada? Perfeito, Núbia, perfeito. Eu acho que é por isso que nós nos entregamos e fomos vistos, né? E daí participar de várias diretorias, você Sim. e eu, de várias diretorias da associação, de lá o convite para chegar para a Federação das Associações Empresariais e Comerciais do Maranhão, também pertenço à diretoria da federação, e daí o convite para participar como conselheira do SEMEC Nacional, que é o Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura, que fica em São Paulo, que é da nossa Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Estou como conselheira hoje, né? A convite da presidente. Sim. E indicada pelo nosso presidente da federação. E daí, depois de conselheira, conseguimos, graças a Deus, que era algo que a gente queria muito, de muitos anos isso, criar o nosso Conselho Estadual da Mulher Empresária do Maranhão, Sim. que foi criado há um ano atrás. Sim, né? sim. Ah, que bacana. Que e legal. daí, a indicação para o meu nome como presidente, eu estou até 2024 à frente dessa diretoria, que nós somos 13, 14 com a presidente, tentando, né? Sim. Tentando unir as mulheres no estado do Maranhão. Unir junto com grupos de mulheres do estado do Maranhão, junto com entidades que já trabalham esse movimento do empreendedorismo feminino, como parceiro, que é o nosso SEBRAE. A gente Sim. precisa, né? Não tem como a gente não lembrar desse grande parceiro que é o SEBRAE, que trabalha em todos os municípios no estado do Maranhão. Então, daí, esse é um dos trabalhos, do que a gente tem feito no estado do Maranhão. Sim. Diante do Conselho Estadual da Mulher Empresária. Olha só, quando eu escolhi o tema, né, desse momento, qual eu coloquei lá, o empreendedorismo feminino e o seu papel na sociedade maranhense. Eu quis realmente trazer para o nosso universo, porque sabemos que o Maranhão ele aparece aí nas várias pesquisas, né, e infelizmente essas pesquisas nem sempre são pesquisas de bons resultados. E quando aparece o bom resultado, ele está lá no final, certo? E aí eu digo, vamos conversar um pouquinho sobre essa parte das mulheres, né, esse papel na sociedade, porque a gente sabe que cresce muito. E hoje as mulheres, de modo geral, né, os empreendedores, tanto mulher quanto homem, eles empreendem por 2 motivos, né? Ou necessidade ou oportunidade. Exatamente. E eu sempre costumo dizer assim, Márcia, que uma coisa não invalida o resultado da outra. Então, tem empreendedores que entram, começam a sua vida ali pela oportunidade, legal, dá certo, mas também dá errado. Então, tem mulheres, né, já tem outro grupo também que empreende por necessidade, dá certo, legal, mas também dá errado. Então, a gente percebe assim que quando a gente fala sobre empreender, e aí a gente entra na seara mesmo feminina, né, que é a mulher, que é mãe, a mulher que é filha, que é esposa, que ela tem que se dividir ali em 300 papéis. Gente, eu não sei vocês, tá? Não sei se a mulherada que está nos ouvindo acontece isso com vocês, se vocês fazem só uma coisa. Então, assim, a gente tem ali os 300 papéis para fazer. Se o filho adoece, a gente que tem que estar ali monitorando o medicamento. Se tem reunião na escola, quem é que vai?
Isso aí é algo assim que a gente não precisa de muitas pesquisas para identificar isso, não. Basta você chegar e verificar. O pai que vai zangado. A maioria. A maioria. Vai bravo. Festa de escola, reunião, enfim. Então, assim, a gente percebe o quanto a gente consegue sair no meio do trabalho para resolver um problema, porque a mulher vai. Por que tem que ser a mulher? É porque a gente toma realmente esse papel pra gente? Porque também tem isso, né? Então, às vezes, tem coisas que a gente não quer deixar o outro fazer. Mas tudo precisa ser uma questão de equilíbrio. E aí, quando a gente vem para empresas, a gente sabe, assim, que as mulheres estão cada vez mais ali em destaque, estão cada vez mais ali movimentando. Um dos exemplos que eu também trago aqui hoje é que esse ano, pela Associação Comercial do Maranhão, Empresa do Ano, foram 2 mulheres, né, que venceram, tá? Então, isso gera, assim, grande satisfação. E aí, gente, eu preciso dizer que isso não é um movimento feminista, tá? Núbia, não, gente, não. É realmente ali a gente buscar esse reconhecimento até por uma questão de inspiração. E eu vejo, Márcia, que você tem participado bastante aí desses movimentos aí em cidades, né? E eu vejo, assim, a mulherada ali todas, nossa, parece que elas estão, assim, sempre sedentas. Por quê? Porque vincula, porque cria ali aquela conexão. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, como é que tem sido essa tua experiência, como é que você tem enxergado esse movimento que antes, por mais que existissem movimentos com mulheres, mas que hoje a gente está aqui falando sobre isso. Como é que você enxerga isso? O que é que te motiva a fazer isso? Olha, Núbia, primeira coisa, o motivo foi a gente fazer do Maranhão ter uma outra visão aí fora. Sim. Primeiro motivo, legal. Sabe? Porque é só esse índice de coisas ruins que a gente vê nas pesquisas, que a gente vê por aí. No máximo, hoje está um pouquinho melhor o turismo. Sim, né? sim, já sim. está se destacando, graças a Deus. Mas na questão das mulheres, de outros setores, a gente não vê. Então, quando eu cheguei no Conselho Nacional, que eu vi outros estados, e não podemos negar que Minas Gerais é um estado. Nossa, eu estava lá, pensando né? em Minas com Gerais. a Federa Minas, e hoje nós temos a Isabel, a Bel, sim, que sim. não só ela, mas da IEDA, que veio antes, e muitas outras. O próprio Paraná, que também é um destaque no associativismo, no empreendedorismo, né? Então, são 2 estados que se destacam demais nisso. Não podemos negar São Paulo, etc. E eu virei e disse assim: eu quero o Maranhão no mesmo patamar. Legal. Né? Então, a gente precisa fazer algo para que a gente saia desse anonimato, sabe, Núbia? Anonimato. E foi o que aconteceu. Né? Nós criamos o Conselho Estadual. Graças a Deus, o nosso presidente Hélio concordou, sim, aceitou, junto com o nosso vice-presidente, o Felipe Mussalem, que é o vice-presidente da FAEM, né, da nossa federação, que nos apoiou, que nos ajudou muito aqui em São Luís. Então, criamos, junto com mais 13 empresárias, que são associadas de associações do estado do Maranhão, sim, Imperatriz, nós temos Coroatá, nós temos a Sailândia, São Luís e outros, Santa Inês e tudo mais. Então, digo, agora nós precisamos movimentar esse Maranhão, precisamos fazer um trabalho nesse Maranhão. E daí, pensamos em criar territórios. O Maranhão é grande, são 217 municípios, sim, né? Então, digo, vai ser impossível visitar todos, não tenho braços para isso, nem com 13 diretoras era impossível. Então, eu digo, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí criamos as regionais, que foram territórios regionais. E nessas regionais, nós pensamos em embaixadoras para essas regionais. Mas essas regionais, algumas regionais, por exemplo, foram criadas regionais conforme as regionais do SEBRAE. Sim, sim. Onde sim, nós sim. temos o SEBRAE nessas regiões que já trabalham com mulheres, que tornaria mais fácil o nosso trabalho. E daí, então, nós criamos também a líder regional.
tá? A embaixadora, ela trabalha aquela região, por exemplo, Santa Inês, como eu falei, são 35, se não me engano, municípios, olha só. E, no entanto, nós temos regional com 12 municípios para trabalhar. Então, eu digo, não dá para uma embaixadora trabalhar só também. Então, vamos criar a líder regional, porque a líder é aquela que está ali naquele município, Sim, né? sim. Ela que já tem um grupo formado por mulheres, ou ela conhece aquela mulher que se destaca, uma outra empresária, ou dentro de uma associação comercial, ou dentro de um sindicato, alguma coisa nesse sentido. E assim nós formalizamos a coisa. Não temos hoje todos os territórios ainda montados com a sua embaixadora, né? Porque essa embaixadora, ela precisa ter uma liderança. Sim, tá? sim. E alguns outros critérios. Mas nós temos já embaixadoras muito fortes, como da região de Santa Inês, e com um apoio muito grande do Sebrae, já desenvolvendo um trabalho junto com as associações comerciais, né? Onde tem um grupo forte de mulheres, com certeza. E daí, então, nós iniciamos esse trabalho, Depois tivemos a contratação de uma consultora associativista que o SEMEC Nacional contratou para os estados, que hoje nós temos a consultora Eulália, que é também uma consultora que presta serviço para o Sebrae, tem toda uma experiência. Então, Núbia, a gente acabou criando um ambiente dentro do estado do Maranhão que ele já reverberou para o Brasil todo. Oh, que coisa, né? Boa. Então, hoje, quando a gente chega, e também quando nós criamos, montamos e realizamos o nosso primeiro encontro estadual, que foi realizado em Imperatriz, onde nós colocamos 1.200 mulheres. Quantas mulheres, Márcia? 1.200 mulheres. Veja só, gente, o primeiro encontro estadual. Ou seja, o movimento já chegou chegando. Né? Já chegou chegando. Eu estive presente nesse evento, inclusive como uma das painelistas também, falando sobre a parte financeira. E foi assim lindo de se ver, porque você via as mulheres vendendo, as mulheres se conectando, as mulheres se conhecendo, as mulheres aprendendo. Porque eu falo muito assim, grandes movimentos, você precisa ir vazio, para que você possa se preencher o máximo que você puder. Então, as pessoas que vão para grandes eventos, não, isso eu já sei, fica em casa, não vai. Então, você tem que ir... Concordo. Você tem que ir não sabendo, para que você possa aproveitar. Senão, qual é a graça que tem? Você fica chato. E eu tive a oportunidade de ir, né, de ser uma das painelistas, de presenciar as várias palestras, vários momentos que tiveram durante o dia, e foi assim lindo demais. Inclusive já vai ter o segundo, né? Mas vamos deixar para depois, vamos falar no final. Despertar essa curiosidade aí no final. Pois é, Núbia, e hoje, aonde eu chego, seja aqui no Maranhão, com as entidades parceiras, seja nas nossas reuniões do Nacional, ou Brasília, ou São Paulo, nós somos conhecidos assim, o estado que colocou 1.200 mulheres dentro de um ambiente, né? Então, hoje... nós já estamos aqui, ó. Então, em termos de pesquisa nesse sentido, né? Pode provar, né? Te digo mesmo, de estar talvez um pouquinho menos, né? Pelo tempo que os outros estados têm, mas a gente já não está mais aqui embaixo. Mas olha, isso Márcia, é importante para nós mulheres no estado do Maranhão. Mas olha, assim, você falou que tem 1 ano, né? O movimento, sabe? Então, assim, tão pouco tempo e já ter tão grandes efeitos, gente, isso é maravilhoso, porque tudo é um processo, né? Então, eu peguei a fala que você disse assim, eu ainda não consigo ter braços, então a gente criou ali embaixadoras regionais, porque a gente ainda não conseguiu. Mas, olha, existem movimentos que não tem jeito, vai exigir tempo mesmo. E claro, muitas vezes se comparar aí com outros estados, nesse sentido do tempo, evolução, certo? E quantitativo, nossa, nesse caso aí vai lá para cima. É verdade. Vai lá para cima. Certo? Eu tô errado ou não, tá certo esse cálculo aí? Você é boa de cálculo. Que bom. E uma outra forma que a gente quis que as mulheres se conectassem aqui no estado do Maranhão, Núbia, nós criamos mensalmente um evento online. Sim, né? sim. Isso é feito através do Zoom,
que a Associação Comercial é nosso parceiro. Então, esse Zoom, mensalmente, nós temos esse evento. E você viu anteontem, né? Isso. Que você tem participado, e anteontem você viu isso, esse evento, onde nós temos um quadro que chama Gente que Faz. Esse quadro Gente que Faz são convidadas empreendedoras do mundo inteiro. Núbia. Show. Não é só do Brasil nem do Maranhão. Ou só do Maranhão. Porque nós já tivemos do Chile, com a Carol, né, Pinheiro, uma maranhense que tem uma grande empresa maravilhosa, divina, de um potencial com premiações no Chile. Eu acho lindo demais esses currículos, sabe? Nos orgulha, né? Carol nos orgulha. É aquele ditado, né, Márcia? Assim, soa como música para os nossos ouvidos. Não é uma questão de regionalismo, não. Tá? Ou não. que seja, né? Mas, enfim, é algo que a gente tem orgulho mesmo de falar, porque nos preenche, nos inspira. É verdade. Agora, em dezembro, nós vamos ter a Ieda Fernal, que hoje está montando... A Ieda é maravilhosa, ela mora em Portugal, ex-presidente da Federaminas, né, que mora em Portugal. Não pôde esse mês, mas mês que vem ela já está agendada. Legal. Nós já tivemos a Isabel, da Federaminas de Minas Gerais. Sim. Nós já tivemos, agora não estou lembrada quem foi a outra logo depois. Enfim, gente que faz. São mulheres empreendedoras que vêm com sua história de vida durante 10, 15 minutos, falar a sua experiência para que eu possa também contribuir de alguma forma, né, com essas mulheres que estão iniciando ou que já iniciaram, sim. Percebem alguma... Nessa trajetória que, inclusive, eu fui uma delas, a gente que faz nesse mês, o que nós já percorremos... Talvez alguém esteja percorrendo agora e seja mais fácil, com alguma dica que a gente dê, com algumas orientações que a gente possa dar, né? Então, e depois nós temos a capacitação. Sim. Também legal. Dentro desse evento online. Aí nós temos sempre uma capacitação ou um momento de network online, que nós já tivemos, apresentando uma empresa que é uma embaixadora da região dos Cocais, que é uma empresa maravilhosa de semijoias, né? Que ela já tem vendedoras no Maranhão todo. Então, foi assim, uma explosão. Nossa, eu não sabia que existia, que bom, não sei o quê. Então, isso tudo a gente tem levado mensalmente para as nossas empreendedoras, né? E essas empreendedoras, e também como forma de conectar isso tudo, de ter mais perto, Núbia, nós criamos um grupo de WhatsApp. Então, eu te faço um convite aqui. Você quer participar? Venha para o grupo do WhatsApp do Conselho Estadual, que a gente te adiciona. Que legal. E assim, acompanha, né, em tempo real, certo? E o que eu acho bacana, mais uma vez, assim, esse alcance. Para mim, a palavra alcance, ela é o grande segredo quando a gente fala sobre contribuir. E aí a gente fala assim, muitos movimentos, quando a gente vem para a capital, isso em qualquer estado, ele acaba sendo mais evidente. Lógico, né? Isso aí a gente não discute. Mas a partir do momento que a gente toma como modelo outros estados, como por exemplo, Minas Gerais, você tem várias cidades ali no estado de Minas, que elas são desenvolvidas tanto quanto Belo Horizonte quanto a capital, verdade. Quando a gente fala sobre esses movimentos. E a gente sente falta lá na ponta, ou seja, de vários lugares, né, várias outras cidades, que existem também movimentos, mas muitas vezes fechado ali, que não conseguem se conectar. Então, imagino eu, pelo que eu já acompanho, claro, que o movimento, né, o Conselho Estadual da Mulher, ele é justamente para quê? Para criar essa conexão, para aproximar. E aí eu te faço uma pergunta. Nem tudo são flores, né, Márcia? A gente sabe disso. Então, a gente vê muitos desafios aí. A gente estava, inclusive, comentando sobre isso agora há pouco. Eu atuo muito diretamente na área financeira de empresas. Então, Núbia, tá tudo bem? Gente, depende do ponto de vista. Sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar. Mas quando a gente fala de desafios, e você que tem frequentado mais esses ambientes, quais são os maiores desafios que elas relatam? Seriam mais a questão tempo, econômica, a própria administração de empresas? Quais são os maiores desafios que você observa, que elas expõem nesses movimentos? Núbia, eu vou fazer 3 colocações aqui. A primeira, o que você falou, que normalmente é a capital quem leva informações para o interior. Sim. E tem me surpreendido, Núbia, e eu já estou começando a mexer com a regional de São Luís, né? Dessa região da grande São Luís, é que não.
São Luís está ficando para trás em Olha, relação ao gente, interior, Núbia. É mesmo. Ai, Percebi. mulherada, vamos movimentar isso aí. Vambora, gente, porque o interior tá, ó, sabe, de união, de participação. Sim. E de movimento todo o tempo, muito evento, muita capacitação, elas não estão parando. Olha, e a que gente coisa percebe boa de se ouvir, viu? e se unindo. E São Luís tá parada. A Sim. gente vê alguns grupos ali muito pontuais, mas não se unem, não estão unidos, né? Isso é chato, isso é ruim, Então, isso é ruim. a gente percebe que São Luís está ficando. Ou seja, uma pulverização quase que individual. Então, você encontra ali 5 grupos, mas cada um não se conecta com o outro. Exatamente. Isso é uma das coisas que nós percebemos e nos surpreendeu. Isso aí é ruim. O segundo tema que eu vou comentar com você, nós fizemos agora recentemente uma pesquisa, o SEMEC Nacional encabeçou essa pesquisa no Brasil todo, que é junto com o Sebrae, com um projeto que a gente desenvolve, Mulher Empreendedora, junto com o Sebrae Nacional, Sim. né? E nesse momento está sendo compilado e tal, para a gente divulgar essa pesquisa. E o Maranhão foi o único estado que mais respondeu essa pesquisa. Nós fizemos um movimento assim, ó, foi tinido eu preenchi mesmo. também, eu me recordo, eu preenchi Você também. viu a pesquisa meio que longa, né? Mas eu creio que essa é uma pesquisa que vai ser bem real do estado do Sim, Maranhão, da sim, nossa sim. realidade, porque a gente percebe também que o sul tem uma realidade, o sudeste tem outra Claro, realidade, claro. o nosso norte, o nordeste, são realidades diferentes. Como o Sebrae pode, e aqui eu digo por conta da parceria com o Sebrae, pode desenvolver um trabalho igual para todos os estados, eu acho meio difícil. É uma opinião pessoal. Sim, sim. Mas eu creio que com essa pesquisa, a gente vai ter de fato a nossa realidade, né? O perfil da empreendedora maranhense, o perfil do empreendedorismo feminino no Sim. estado do Maranhão. Foi o maior índice de respostas dessa pesquisa. Fiquei muito feliz que isto é a resposta dessas mulheres para o Conselho Estadual da Mulher Empresária. Sim, legal. E a tua terceira, respondendo a tua pergunta, terceiro item, as dificuldades. E o que a gente percebe é a falta de confiança da mulher. Inclusive, eu estive lendo uma pesquisa que foi feita e foi divulgado na CNI sobre exatamente uma das dificuldades que se tem do empreendedorismo feminino, né? As pessoas dizem assim, falta de crédito. Concordo. Eu tenho uma história pessoal na outra empresa que eu tinha. No momento que eu me separei, o meu fornecedor veio dizer, quem vai tomar conta da empresa? Como assim? Eu sempre tomei conta, ele não sabe, só sabe o endereço que ele me deixa na porta algumas vezes. Fora isso... Diga-se de passagem. Diga-se de passagem, exatamente. Fora isso, ele não sabe nada da empresa. Então, eu vou continuar do jeito... Se você está vendo que a empresa está um sucesso, por que que... E é interessante, Então, eu preciso te interromper, Márcia, só para quebrar puxar a sardinha, né? Vamos colocar assim. Essa necessidade, que às vezes, não é nem necessidade, né? Mas às vezes a forma como as pessoas veem, que para ter respeito, para ter autonomia, precisa ali, só se tem se tiver uma figura masculina, certo? e isso incomoda, porque é como se, assim, você falou a tua história aí bem brevemente, mas quantas mulheres passam por isso? Eu tive a situação de uma cliente, preciso te contar isso aqui, é hilária. Ela é a dona da empresa, e aí ela tem um sócio, né, um sócio minoritário, e o sócio foi junto para ouvir uma reunião, para estar numa reunião sobre a parte elétrica, sendo que ela que administra, ela que sabe, ela que conduz. O eletricista chegou, só ficou falando para ele. E ela estava extremamente incomodada com aquilo, porque ela perguntava assim, senhor José, o que aconteceu? Aí ele virava para o sócio e falava para ele. E ela dizia, o senhor pode falar comigo, por gentileza? Aí ele insistiu. Rapaz, essa mulher, ela ficou brava demais. Ela disse para o moço, né, eletricista profissional, se você não se direcionar a mim e me falar o que está acontecendo e o que é necessário fazer, eu não vou pagar os seus serviços. Porque aqui a empresa é minha, sou eu. Menina, ela precisou se posicionar de uma forma... Gente, mas foi assim, contando assim não tem graça, sabe? Mas você imagina a cena. Ou seja, ainda tem muito disso, muito mesmo, mas continue. Mas, eu precisava te contar isso aí. Isso eu li outro dia uma história parecida, né, de uma grande empresária aí, nacional. Mas pegando esse teu gancho, acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Você vê muito isso no meio do associativismo. Sim, tá? Em todos os Eu estive cantos, em Brasília visitando uma associação, né, então fui eu
e um parceiro que eu tenho, nós estamos ainda terminando a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados na CACB. Sim. E eu aproveitei para fazer algumas visitas. E ele foi comigo. Eu digo, quero que tu conheça esse sistema, vai te entrar nesse sistema de associativismo. Simplesmente as pessoas começaram a se dirigir a ele, né? Ele de terno, porque nós saímos da CACB e fomos fazer essa visita. Gente, aquilo me incomodou de tal forma que eu cheguei numa mesa e disse, talvez vocês tenham esquecido que a presidente do Conselho Superior da Associação Comercial do Maranhão sou eu. Sim. Ele é um parceiro que está comigo, e ele começou também a ficar incomodado, depois ele comentou comigo, né? Sim. Mas você que estava lá, você que é da associação, você que é ex-presidente do Conselho da Mulher, você que é hoje do Conselho Nacional, você que é hoje do Conselho Estadual, por que esses homens estavam se dirigindo a mim? Aquilo me incomodou, digo, tu quer saber mesmo? Porque o ambiente associativista tem muito isso. E aí, onde nós também trabalhamos, o Conselho Nacional, nós queremos trabalhar as mulheres na liderança, né, de entidades, que não precisam ser só de associações comerciais, né? Federações, sindicatos, etc. Só dando pegando não, o teu é necessário, aí, amiga, sabe? É necessário. Essa foi uma das experiências que eu tive, sabe, bem parecida com a da tua cliente, que eu tive outro dia eu estava numa palestra Você Santa Inês. Ela ficou zangada demais. Eu disse a mesma coisa, eu digo, quando eu chego chegando, gente, porque se você não chegar chegando, a coisa vira para o outro lado e você vai ficando submissa, perde a autoconfiança e aí é pior. E eu estava falando para você que exatamente uma das coisas que a gente percebe das mulheres é essa falta de confiança em si mesma. Por a gente empreender, como você falou, por oportunismo ou por necessidade, e principalmente a necessidade, né? Simplesmente isso você vai fazer, mas você não confia no que você faz. Sim. Né? E às vezes você quer apoio ou de uma outra mulher, ou do marido, e você não tem. Aí você vai buscar uma entidade. Quando você tem alguém que te indique uma entidade ou uma empresa de consultoria, essa empresa de consultoria ela vem ajudar a tua empresa. Os empresários só pensam no custo disso. Né? Não pensa nas vantagens que uma consultoria pode proporcionar à sua empresa, que ela pode ser curta, pode ser longa, pode ser caro, pode ser barato, depende da prestação de serviço. Mas essa falta de confiança é uma das coisas que a gente percebe. Da mulher ir lá na frente, né? Da mulher falar da história dela, isso a gente não consegue dizer, com medo da crítica, né? Com medo do fracasso. Foi uma das coisas que eu falei, né, na dica que eu dei na minha fala, que eu passei por isso, quando eu chorei 3 dias, exatamente pelo medo do julgamento das pessoas e de me acharem fracassada, incompetente. Então, esse medo é falta de confiança em si mesma. Né? E a gente precisa fortalecer isso. E nós temos feito isso dentro do Conselho, porque nós temos 5 pilares, Núbia, que nós criamos porque a gente precisa fortalecer isso no empreendedorismo feminino, nas mulheres empreendedoras, né? Que é tanto empresárias formalizadas ou não. No Conselho Estadual, nós temos as empresárias formalizadas que pertencem ou não às associações comerciais no município, mas temos a informal, porque as informais a gente vai orientar para fazer a coisa certa. Né? E para crescer, porque se você está informal, você não pode crescer. Você concorda, né, Núbia, com isso? Certeza, então, a gente também está aí para receber qualquer mulher empresária, tá? Então, a gente tem o nosso primeiro pilar é a autoconfiança, exatamente a autoconfiança, né? E temos outros. E daí, uma das coisas que eu percebo muito é essa falta de confiança. A outra é essa jornada que você falou, essa dupla, tripla jornada que nós temos, é muito sério, Núbia. Isso está sobrecarregando as mulheres. Essa sobrecarga está levando as mulheres no estado de ansiedade, no estado emocional tão sério, que eu vou dizer uma coisa para você, arrepia. O índice de suicídio de mulheres está crescendo cada dia mais. Nossa, isso é péssimo. É muito sério para todas nós. Ah, só fulano, ciclano? Não. Pode acontecer com qualquer uma de nós nessa sobrecarga.
Porque assim... E a gente precisa falar e trabalhar isso também, sabe, Núbia? E eu digo muito assim, Márcia, as pessoas veem a gente sempre como fortes. Ah, porque fulano é forte, porque fulano é batalhadora, porque fulano é isso, é aquilo. Mas existem muitos sentimentos, assim, que são comuns, né? Comuns a todas as mulheres, independente do seu posicionamento. Quando você fala sobre autoconfiança, e que realmente assim é algo que todo dia é plantado e todo dia precisa ser fortalecido. Todos os dias a gente precisa ali buscar como ter essa autoconfiança. E aí, claro, quando a gente vem para o empreender, a gente vem ali para o nosso lado de negócios, vamos colocar assim, seja formal ou informal, existe aí o critério do conhecimento. Então a gente percebe assim que é quase que um quebra-cabeça. Para montar a peça 1, 2, 3 e 4, elas precisam estar ali em conformidade. É verdade. Então, eu iniciei falando que muitas pessoas começam a empreender ali por necessidade. Beleza. O que te desafia a empreender por necessidade? Ah, eu não sei ainda sobre o meu produto, tá? Então, a gente vai buscar entender, nos aperfeiçoar sobre aquele produto. Para quê? Para que aquela autoconfiança relacionada ao produto, ele seja ali diminuído, vamos colocar assim, né? A autoconfiança ela seja aumentada e a insegurança ali ela seja cada vez mais distante, ok. Aí a gente vem para a outra seara, que é a mulher como indivíduo, a mulher como gente, como pessoa. E aí, às vezes, à medida que você vai crescendo, você vai criando ali, não vou dizer que seja inveja, mas você passa a incomodar. E aí, esse incomodar, às vezes algumas pessoas criticam, rejeitam, falam. É a comparação, né? Sabe? É a questão da comparação. Aí a pessoa fica, poxa, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que... Ou seja, aí já dá aquela quebrada ali na autoconfiança. A partir muitas vezes, da falta de sensibilidade, vamos colocar assim, certo? Do outro. Ou seja, ao invés de você apoiar, aí a pessoa acaba ali criticando. Porém, aí a gente busca aí, claro, a gente vem, obviamente, né, para a questão do autoconhecimento. Inclusive, foi uma das palestras também que teve essa semana, né, falando... Foi. Mulher que faz, né? Então, assim, dentro dessa questão da autoconfiança, essa questão da gente se conhecer, é pensar o seguinte, vão falar mal, vão falar bem de qualquer jeito. Então, deixa que fale. Aí a gente usa aquela música, né? Deixa que fale. Deixa que fale, que pense, eu não estou fazendo nada e você também. Então, pronto. Agora, claro, para chegar nesse nível, para chegar aí nesse posicionamento, a gente pega umas pedradas assim. Mas aí a gente vai lá, levanta, fortalece, porque assim, se for ligar às vezes para que os outros vão falar, a gente nem levanta da cama. Porque um vai levanta muito cedo, outro vai dizer, porque levanta tarde. Aí não pode. Aí a gente casa, obviamente, com o propósito que cada um tem, onde quer chegar. Aí quando a gente vem para a questão dos movimentos associativistas, ele vem ali para fortalecer, certo? Então, são vários viés aí que a gente tem que... vários pratos que a gente tem que saber equilibrar. Núbia, vou te dizer, eu acho que a gente não tem nem mãe, tinha que ser medusa, né? Para ser aquele bando de equilíbrio. De fato, a gente precisa. Mas eu acho que uma das coisas que a gente precisa parar primeiro, o que está bem batido, mas é uma verdade, é o autoconhecimento. Sim. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber dos meus propósitos. Com que objetivo, né, eu estou realizando isso? Seja em que segmento da minha vida, né? E segundo, a partir daí, se posicionar. Sim. Porque se a gente não entender isso e se posicionar, você vai ser uma marionete, digamos assim, na mão de qualquer pessoa. Seja aquela com inveja ou não, seja aquela que te compara com outras, porque tem muito isso. Você não é igual fulano, não é igual ciclano. Cada um tem seu tempo, tem seu modo de ser, e é isso que nós temos que respeitar umas das outras, né? Respeitar cada uma, tem sua personalidade, suas habilidades, e pronto. Eu tenho aprendido muito isso, né? Que a gente liderar mulheres, você precisa aprender muita coisa. Aí você falando dos perrengues e da agora, meu Deus do céu, levei uma que eu digo, opa, para bem aí, porque a coisa não é bem do teu jeito, né? Então, isso é importante também. Daí, você falou para melhorar essa autoestima, a capacitação.
o conselho também tem um dos seus pilares, Legal. a capacitação. E a gente tem visto capacitação de todo jeito, de toda forma. Tudo é válido, sem dúvida nenhuma, tudo é válido, Núbia, né? E não é mais pretexto, porque nós temos online, presencial, faculdade de todo jeito. Então, isso não é mais pretexto para a mulher ou qualquer pessoa se capacitar, sim. né? Mas eu tenho conversado, o que eu faço mentoria de negócios também, já há algum tempo, mas a gente vai devagarzinho com isso, né? Sim. E eu disse outro dia para uma das minhas mentoradas o seguinte: tu estás em vários grupos, fazendo muita coisa, o que exatamente tu queres fazer da vida? Com que tu queres contribuir na tua vida? Quando você definir isso, teu tempo vai melhorar, porque você está em vários grupos, não faz nada em nenhum desses grupos, não contribui nem para o grupo, nem para o mundo, nem para a tua vida. Sim. Então, define o que você quer, para você então definir qual é o grupo que você quer contribuir. Márcia, eu nunca tinha pensado disso. Mas é o que acontece com as mulheres hoje, Núbia, quando se diz o que eu percebi com as mulheres também. Tem isso. As mulheres estão em vários grupos. O grupo convida, ela vai. Mas ela só está lá no grupo com um nome e um telefone. Sim. Ela não dá uma palavra, ela não contribui com um texto, com uma sugestão, com a presença, com nada. Não tem como, é impossível você cuidar da sua empresa, da sua família, de você, porque a gente tem que cuidar da gente, porque senão, né? E ainda de um monte de grupo. É impossível. Sim. Então, eu vou te dizer, é o que eu tenho dito. Veja o que você quer e qual é o grupo que você quer estar, que mais te identifica, que essa liderança te ajuda a crescer, né? Porque tem isso também, tá? Sim. E aí, então, você vai e contribui e diz para que você veio. É deixar o teu legado. Legal, Márcia. Assim, você falou aí, e eu senti o que você falou, por quê? Porque no passado eu também já fiz isso. E as pessoas perguntavam, você está em tudo aquele lugar? E aí eu dizia assim, eu estou. Eu, de certa forma, eu sabia o que eu estava fazendo. A gente, às vezes, acaba pagando um preço alto por isso. E, ao mesmo tempo, eu vou defender um pouco tua mentorada, tá? Aqui do outro lado, certo? E aí, assim, a gente, no meu caso, tá? Só para compartilhar um pouquinho, até porque eu sei também que pode ser a dor de várias outras mulheres, né? Então, assim, eu digo, gente, eu estava lá, A, B, C e D. Eu brinco até que meu perfil é de querer abraçar o mundo, mas eu já estou devolvendo a parte que eu peguei. Então, eu quero só mesmo um trecho, eu quero só mesmo ali aquilo que me pertence. Mas, às vezes, por quê? Pela ansiedade mesmo. É pela ansiedade de querer fazer, de querer mostrar ali a cara. No passado, quando eu falei para você, eu já fiz isso, porque já aconteceu comigo isso. Hoje, eu olho para trás, eu digo assim, aí eu tenho que buscar o lado bom, né? Porque o autoflagelo não funciona, certo? E aí eu digo, tá. Mas naquele momento, era a forma que eu sabia fazer. Era o olhar que eu tinha de achar o seguinte, se eu fizer isso, eu vou ter um retorno. Se eu fizer isso, eu vou estar construindo. Construir, bom, o tempo que vai dizer. E, na verdade, o tempo respondeu. Então, eu acho assim, que tudo tem que ser na medida. Inclusive a questão de estar envolvida com vários projetos ao mesmo tempo. Hoje eu tenho um total direcionamento de tempo, falávamos sobre isso, certo? Vai acontecer tal evento, tal situação, tal. Tem vínculo com o que eu quero? Tem vínculo com o meu projeto? Faz parte ali? Vale a pena eu ir? Beleza, confirma, eu vou. Se não, estar por estar, realmente não vale a pena. Mas você sabe, muitos aprendizados a gente realmente precisa, às vezes, passar por aquele momento para poder aprender. Sim, com certeza. Eu digo assim, eu falo muito isso hoje. Que bom que eu já aprendi. Tá? Busco aprender mais todos os dias, claro. Mas quando se fala essa questão, às vezes, de envolvimento com várias coisas, né? Com várias situações, vários projetos, A, B, C, D. Não. Hoje, assim, eu já meço isso, porque, Márcia, o nosso tempo é o nosso maior patrimônio hoje. Maior patrimônio. É o nosso maior patrimônio. Então, assim, se hoje você que está nos ouvindo passa por isso de, eu preciso estar porque é importante estar, beleza. Agora, nada impede você de fazer essa autoanálise e identificar assim,
Até quando? Em que isso vai me agregar? Exatamente. Porque vai chegar uma hora que a gente realmente não consegue. A gente acaba pulverizando ali o nosso olhar para várias outras coisas e não senta realmente para fazer o que tem que ser feito e construir o legado que a gente quer. Concordo com você, Núbia, mas a gente tem que prestar muito... Do jeito que você falou, nós temos que prestar muita atenção, de fato. Sim, né? sim. Porque senão você se acha na obrigação. Eu já passei por isso também. Quando foi um dia eu saí saindo de um monte de grupo. Para priorizar, né, Márcia? Não tinha condição. Não consegue. Principalmente depois que eu assumi a presidência do Conselho Estadual e coincidentemente, foi no mesmo período que eu também assumi a presidência do Conselho Superior da Associação Comercial do Maranhão. Eu digo, não dá. Eu não vou poder estar em todos os lugares, porque eu vou assumir outros compromissos, né? Eu preciso dar atenção a outras coisas. Então, e o que foi que eu analisei também no meu caso? Não me acrescentou em nada. Então, se não me acrescentou em nada, eu tinha essa visão. Eu preciso estar em tudo quanto é lugar para ser conhecida, Sim. né? E você não tem um retorno que seja, né? E aqui nós não vamos entrar nesse mérito. Então, eu digo, quer saber de uma coisa? Vou restringir algumas coisas. Então, é sempre uma orientação que eu faço. Veja o que você quer, veja o que você busca, né? Nem sempre estar em todos os lugares quer dizer que você vai ter algum retorno. Sim. Vai depender de cada um também, mas acredito que a maior parte da vida não é bem isso, não dá, né? Porque você não consegue, pelo esse nosso trabalho, essa nossa jornada tripla que a gente tem, ou até mais por aí, a gente não consegue. E daí é uma ansiedade. Você tem que dar conta do que você vai dizer, que você vai falar, como você vai se vestir, tem que ir no salão, tem o marido, tem o filho, tem a empregada, tem a empresa, tem os sócios, tem as entidades que você participa. É impossível isso para um ser humano. Isso mesmo. Você esquece de si, Núbia. Eu sei, mas assim, tô te falando, mulher. Tô abrindo aqui minha vida, meu coração. Nós duas. Porque foi o que aconteceu um dia comigo. Perguntaram assim pra mim, e o que você tá fazendo da sua vida? Eu, Oi? É pra mim? Foram 10 dias que eu fiquei, né, isolada. Sim. Fiz essa introspecção. Lá, saí de todos os grupos de uma vez só. E quando eu voltei, eu fui selecionando. Sim. Tá? Então, perfeito. Claro, com a ajuda de profissionais e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso. Então, essa capacitação, voltando aqui ao nosso assunto da confiança em si mesma, é importante. Sim, a gente só tem que saber que tipo de capacitação a gente necessita para acrescentar ao nosso negócio ou como pessoa, né? Como autoconhecimento e tudo mais. Também, isso é importante, essa seleção. Por quê? Porque o que está acontecendo hoje é que a gente está enchendo a nossa cabeça as informações são muitas. Você vai para a internet, você vai para o Instagram, você vai para muita coisa ao mesmo tempo. Então, daqui a pouco, você não sabe mais nem quem é você, nem o que está fazendo na vida. Nem o que pode contribuir com o outro. Porque esse é um papel do ser humano, né? Ajudar, fazer, contribuir, etc. A gente perde esse fio aí da essência do ser humano, né? Então, essa capacitação, a gente é bem pontual nas nossas capacitações. Legal. Fizemos uma mini pesquisa dentro do conselho, né? E aí a gente detectou alguns itens, alguns assuntos, na realidade, e agora estamos aguardando a pesquisa, o resultado dessa pesquisa, para que a gente possa, então, ser mais pontual nessas capacitações. Nesse meio tempo, é muito envolvendo esses assuntos que a gente já detectou nas nossas andanças, junto com as embaixadoras, diretoras, né? Lá no nosso encontro Imperatriz mesmo, né? A gente percebeu ali a sede das mulheres dessa falta de capacitação no interior. E aonde a capital é importante para esse processo, né? Por isso que me preocupa essa... digamos que letargia. Sim. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Porque nós aqui temos a condição de sair daqui e ir para um grande centro, digamos assim, né? Para trazer as coisas para cá. E o interior fica muito mais caro. Isso me lembra muitos anos atrás, antes da pandemia, que a gente gastava muito dinheiro para fazer um curso presencial fora daqui. Nós não tínhamos o que nós temos hoje. E hoje é o que essa empresária do interior para cá.
A gente percebeu isso lá em Imperatriz, no primeiro encontro estadual, né? O quanto essas mulheres gastam para ir presencial. Então, a gente levou algo para elas. É o que a gente quer fazer aqui este ano ainda, né? Vamos fazer o possível para entregar o segundo dezembro, encontro. né? Que já... no próximo encontro, o próximo encontro Pronto, ano maravilha. que vem. Então, é um exemplo que a gente tem de fazer com que essas mulheres venham para cá, para levar para os seus municípios. Isso também é uma tarefa que a gente tem tentado fazer, por isso as embaixadoras fazem eventos nas suas regiões, para trazer as outras numa cidade, né? E atrai, como aconteceu em Barra do Corda, que nós tivemos. Lá não tinha ninguém, não tinha um grupo formado, pegamos uma pessoa que eu conheci em Santa Inês, juntou com a embaixadora de Barra do Corda, juntou com uma pessoa que estava em Arame. Olha, Núbia, foram assim, 4, era 100 conexão, pessoas, passou né? para 150, 200, não tem lugar, pegaram um estádio lá, não tem cadeira. Foram 400 mulheres, Núbia, em Barra do Corda. Para uma coisa que foi pensada assim, que seriam só para 100 mulheres, que era o espaço da Sala do Empreender, tinha, né? lá Legal. em Arame, né? Que a pessoa que ia começar esse trabalho era lá. E aí fomos descobrindo outros grupos lá dentro. Então é isso que a gente tem fazendo, isso que o grupo, que o Conselho Estadual da Mulher Empresária tem buscado fazer no estado do Maranhão. Então, o Conselho, Núbia, eu queria dizer uma coisa bem aqui, ele não é Márcia, nem sua diretoria. São todas as mulheres empreendedoras, formalizadas ou não, do estado do Maranhão. Então, se você empreende, formalizado ou não, quer vir, quer fazer parte do Conselho Estadual, você pode, você não paga nada para fazer parte. Só tem que fazer uma coisa, participar do nosso grupo de WhatsApp. Dos momentos, né? Porque nós vamos ter capacitações só para esse grupo. O online, qualquer pessoa pode entrar. Desde que você tenha ali o link, né? Alguém te passa, você pode participar. Mas de algumas capacitações que nós já vamos começar só para quem está no grupo de WhatsApp. Ah, que legal. E assim, gente, a questão da capacitação, a gente sente muito vê essas dores e sente, né, por nossos empreendedores, porque a gente não vai dormir sem saber, sonha e acorda sabendo não. Então, assim, gente, exige aí um esforço. E o esforço é você sentar para estudar, sentar para aprender, sentar para desenvolver, para conduzir, ou seja, você realmente buscar ali todos os dias fazer o seu negócio de maneira diferente. E o que às vezes acaba acontecendo? Aí entra a questão do tempo, certo? Então, se você direciona ali o seu tempo de maneira errada, você não vai conseguir ali conduzir o que tem que ser conduzido. E aí tem um detalhe importantíssimo, que é o motivo, né, do nome do podcast ser esse, né? Tira você do caos financeiro para o dinheiro no bolso. Por quê? Porque eu busco trazer muito esses pontos relacionados ao financeiro. Porque, Márcia, todas as ações acabam no financeiro. Concorda? Com certeza. Lucro ou prejuízo, gente, assim que acontece, não tem muito mistério nesse resultado. Certo? Não tem mistério nesse resultado. Em Núbia, as pessoas acham que é só na empresa, né? Sim, a nossa casa é uma empresa. Tudo, se ela não for bem administrada, o caos financeiro vai repercutir lá na empresa, que já né? começa logo na padaria. Já começa na padaria. Se você vai lá e compra coisa errada, que vai para o desperdício, opa, vai faltar ali em algum momento. Verdade. E aí, eu chamo muito atenção sobre isso, a questão de você ter esse olhar das ações, ter o olhar lá de fora, para que você possa, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, você conduzir da melhor maneira. Então, eu já até comentei aqui em outros momentos, que às vezes eu chego para fazer alguma mentoria ou fazer algum trabalho, e as pessoas falam assim, que bom que você veio, sabe? Eu estou precisando muito, tal. Ou seja, às vezes cria assim uma expectativa enorme, e aí quando eu sento para ver, o problema é um resultado. Financeiro, gente, ele é resultado. O meu papel como educadora, como contadora, meu papel como assessora de investimentos, meu papel especialista na área de finanças, como mentora, é o quê? É a gente conduzir da melhor maneira. É a gente trabalhar essa prevenção da melhor maneira. Com certeza. Mas tem muitas coisas que, infelizmente, eu não vou conseguir resolver. Então, se fala sobre um problema técnico relacionado à qualidade de processos, eu vou sinalizar, sim, que o problema está no processo.
Mas, por exemplo, sentar para fazer, não é minha expertise, mas eu estou ali para dar um diagnóstico. E muitas vezes a gente não precisa nem de outra pessoa para identificar o que está faltando na nossa empresa. Por quê? Porque às vezes quando a gente vai participar de uma capacitação, você mesmo faz aquela autoanálise. E aí você diz assim, opa, rapaz, a minha não funciona assim, eu tenho que melhorar. É verdade. Agora, claro, você andar segurando nas mãos de alguém, com certeza é muito melhor do que você andar sozinho. É mais fácil. Então, menos sofrido. Exatamente. Você colocou aí, a gente acaba, de certa forma, desbravando. E realmente é isso. Que bom. Que bom. Porque tem sofrimento que a gente não precisa passar só. Sim. Opa, vamos junto, que aí a gente vai se descobrindo, mas o certo é que todo movimento que você faça é em prol daquilo que você quer, em prol do seu objetivo. E eu quero até aproveitar para esse momento que nós estamos passando, já chegando quase já ao final do ano, e a gente pensar o seguinte, tá? Qual é o número que eu quero o ano que vem? O que eu preciso para chegar naquele número? Qual é o planejamento que eu vou fazer para que janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, ou seja, você conduz ali. E eu, Márcia, juntamente com outros colegas, em razão até dessa necessidade, a gente desenvolveu uma imersão empreendedora. O que é essa imersão empreendedora? É um momento que a gente vai ter com vários outros profissionais de vários segmentos. Por quê? Por uma questão de necessidade. Então, o resultado é financeiro? Ok, mas o que você precisa fazer? Tem que cuidar da saúde física, você tem que saber vender, você tem que ter autoliderança, você tem que cuidar de pessoas. Tem ali o marketing digital. Inclusive, eu até aproveito aqui que Mari P está nos assistindo. Seja bem-vinda. Mari P colocando aqui, bom dia, minha querida presidente Márcia. Isso, parabéns, Núbia, né, pelo quadro, obrigada. E Mari P coloca aqui. Mari P fez um comentário sobre aquela questão da vida louca, né, que a gente tem estado tudo aqui a canto, né? Nossa, eu também estive em muitos grupos, quando tive consciência do que agregava ou não, comecei a sair daqueles que não agregam. Show! É isso mesmo. E aí ela coloca aqui a questão do marketing digital. Hoje, no marketing digital, você se inscreve, até numa masterclass já é direcionada para um grupo de WhatsApp. Ou seja, as escolhas estão aí, as opções estão aí. Exatamente. E aí você sempre vai direcionar para aquilo que melhor vai te trazer resultado. Sim. Mas uma coisa é certa, gente, não tem como você trabalhar prosperidade, trabalhar crescimento, trabalhar resultado, se você todos os dias não buscar ali ter ações assertivas. E essas ações assertivas podem ser o quê? Eu quero me conectar com mais pessoas. Beleza, vou para uma associação, vou participar de um conselho, eu vou me envolver, eu quero saber como que as outras pessoas estão fazendo. Excelente. O grupo de mentoradas que eu tenho, a gente se reúne, eu faço a mentoria individual e aquele grupo nós nos reunimos, né, presencialmente. E é tão interessante, Márcia, a cada finalização, e elas dizem assim, nossa, foi muito bom estar aqui, porque eu percebi que eu não estou sozinha, que outras pessoas também têm o mesmo problema. E aí eu volto a dizer, bora segurar nas mãos, gente, vamos junto. Não é que a busca seja pela perfeição, não é. Mas é por um aprendizado ali que realmente faça sentido. Porque tá cheio de coisa aí para você aprender, mas é você quem vai direcionar. Uma das coisas que a gente deve aprender, Núbia, é que sobre a perfeição. Sim. Ela não existe. Né? E a segunda coisa, isso eu digo porque eu aprendi, que eu achava que eu tinha que ser perfeita, que eu achava que eu tinha que fazer tudo certo, sim, né? Sim. E quando isso não acontecia, a mulher despencava, tá? Agora como discurso, como tu, tô abrindo meu coração. E a segunda coisa é o pensamento positivo também, sim, né? Sim, ele conta muito para as ações que você vai fazer, desempenhar daí pra frente, a questão do financeiro. Se você acha que tudo não vai dar certo na tua vida financeira, minha amiga, vai dar começa errado bem aí do teu pensamento, né? Vai dar errado mesmo, vai dar errado. Não, que nada, já tá assim, vamos lá, e quando você vê... entra numa série de acomodação, minha amiga, que é normal, passa a ser normal pagar tudo atrasado. Menino, minha gente, como tô assim? Vendo bem aqui. Mas a gente vai aprender também com as suas palestras, né, na associação e outros momentos que a gente já esteve juntas, você falando do financeiro, e a gente vai, não, tá Márcia, você acredita? Às vezes eu dou palestra e o povo fica todo mundo triste, né? Eu digo, gente, não fique assim não, porque senão o povo não me chama mais para dar palestra. Mas naquela hora, porque cai assim, minha culpa, minha máxima autoconsciência, né? Autoreflexão. Né? Isso é muito bom, né? Se você consegue que as pessoas tenham essa autorreflexão, você já atingiu o seu objetivo, porque mais na frente a coisa vai
ter os resultados que é o teu propósito de vida, Sim, né? sim. Isso é muito bom. Legal, bacana. Ô, Márcia, é tão bom nessa conversa, né? E passa assim tão rápido, tá? Passa tão rápido. E aí eu queria pedir assim para você, que mensagem você deixa aqui para as mulheres, para quem quer empreender melhor, para quem quer se destacar no mercado, na sociedade, seja do Maranhão, do Brasil, do mundo. Como é que essas pessoas aí podem buscar, certo? Esse papel de crescimento. O que é que você deixa de mensagem aí para quem está nos ouvindo? Núbia, olha, acho que a gente já conversou muito sobre um pouco de cada coisa, né? Mas eu creio que o que tenho feito muita reflexão, já de algum tempo, sobre a palavra coletividade. Sim, né? legal. Essa palavra, as pessoas acham que é só se juntar. Não é isso. É o futuro. É o futuro. Se a gente não se juntar num ambiente que nós temos aí mundial, que envolve muitas outras coisas, vai ficar mais difícil da gente conseguir sobreviver, digamos assim. Sim. Né? A gente tem que tirar dessa ideia, e aqui eu vou dizer uma segunda palavra, que também as pessoas ouvem e não dão muita importância, a sororidade. Né? A gente ouve muito isso no ambiente feminino, né? Mas no momento que eu ajudo outra mulher de verdade, eu contribuo com outra mulher de verdade, eu apoio esta outra mulher, eu também estou pensando nesse coletivo. No momento que eu entendo que não existe concorrente, existe cada empresa com a sua personalidade, a sua missão, sua visão. E cada empresário com o seu jeito de administrar essas empresas, Sim. a sua empresa, né? Então, eu até não vou comentar aqui, mas eu tenho uma história bem interessante de vida que meu maior concorrente depois foi meu sócio lá atrás. Eu cheguei para ele, tô ruim das pernas, tu fica com o financeiro, eu fico com a equipe de vendas, que ele tinha mais de 5.000 mulheres. Eu gosto de fazer isso, financeiro eu me lasquei, então tu toma conta, paga as dívidas e tamo junto. E tamo junto, ficamos aí durante uns 4, 5 anos juntos, né? Sim. Então, no momento que eu entendo que não existe esta concorrência que não é salutar, eu faço a sororidade, eu pratico a sororidade. Sim, sim. Né? Porque eu posso me juntar com essa mesma empresa e a gente praticar várias coisas, compras juntos, eventos juntos, do mesmo segmento. Legal, a gente legal. está se ajudando, porque eu posso ter o mesmo segmento, Núbia, do seu de consultoria, no ramo de consultoria, mas você tem uma especialidade, eu tenho outra. Dentro da Nadler Consultoria, um dia eu descobri tudo isso, né? E eu entendi que eu não dou conta de tudo só, não é no trabalho, mas no conhecimento, na expertise. Então, eu montei uma equipe de profissionais para desenvolver essas consultorias. E mais do que nunca, hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que requer uma consultoria multidisciplinar. Então, eu tenho consultores no Brasil inteiro, né, que fazem parte dessa parceria. E todos nós somos consultores, mas cada um com a sua expertise. Sim, eu com a minha e cada um com a sua. Perfeito, então, legal. isso, para mim, eu entendo que é sororidade. Que é eu me juntar com outras, no caso, hoje estamos falando do empreendedorismo feminino, eu me juntar com outras mulheres. Sim. O que você faz é o que eu faço, ótimo, mas o que é a tua expertise, que não é a minha, então dá pra gente fazer um movimento, né? E daí eu vou montar alguns eventos aqui em São Luís para 2024 em relação a isso. Legal, por legal. segmentos, eventos por segmentos, para que a gente possa, de repente, tu, na tua consultoria, tem algo que a minha tem, que você não tem condições de atender, eu atendo, pronto, acabou-se, tranquilo, né? É ajudar umas às outras. Se nós não pensarmos desse jeito, no coletivo legal. vai ficar muito mais difícil. E eu aprendi isso lá atrás, lá em muitos anos atrás, desde o Rotaract, que eu participei, e muitos outros eventos, da escola da gente, que a gente está sempre fazendo trabalho junto, né? Então, acho que desde aí a gente tem vem com essa ideia, essa cultura. Então, o meu recado, Núbia, recadinho, assim, é isso. Tire essa ideia de concorrência, tire essa ideia de competição, de se comparar
e vamos trabalhar juntos dentro do Conselho Estadual da Mulher Empresária, dentro do Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial, Sim. que sempre cabe mais uma nesses Sempre, corações. sempre. Né? Eu sou do Conselho da Mulher Empresária do Estado do Maranhão, que é uma coisa que eu amo, estar junto com essa mulherada aqui de São Luís, né? E com certeza todos nós vamos gostar de ter você, que ainda não está junto com a gente, contribuindo. Fazer parte, show, muito bom. Maripê está colocando aqui também, né? O perfeccionismo é uma faca de dois gumes. O lado positivo é quando não ficamos presas, né, no retrabalho, e o lado negativo é quando isso nos leva à procrastinação. Grande verdade, Maripê. E ela colocando aqui, maravilhoso esse podcast. Silvana Russo também hoje está conosco, Silvana, né? Silvana é nova no Conselho da Mulher, e olha como ela tá assim, Sim. já, né, contribuindo anteontem com a gente nesse evento online, e aqui com o teu, sim, com esse... Sim, está aqui. tô adorando, Silvana, ter você aqui. Parabéns, grandes mulheres. E é isso, gente, assim, esse momento é para isso, é para que a gente possa buscar esse fortalecimento mesmo, para que a gente busque inspirar essas mulheres que querem todos os dias crescer e que fiquem de olho nas finanças, tá, gente? Que é resultado, mas a gente também não pode deixar Deus dará. Deus, ele vai fazer a parte dele, óbvio, a gente não discute isso, mas a gente também tem que fazer a nossa. Temos que buscar, temos que aprender, temos ali que todos os dias fazer sempre algo melhor em nome do que nós queremos. Mas, Núbia, eu não te agradeci. Amei esse momento, até porque eu falo demais, né, gente? Eu falo demais, então acho que aqui é bem descontraído. Você é uma pessoa que deixa a gente tão à vontade que eu estava meio, meu Deus, o que é mesmo que eu vou fazer nesse negócio aí, né? Núbia, o que é que nós vamos falar? Eu digo, não, é aquilo que eu faço no meu dia a dia, é aquilo que eu pratico no meu dia a dia e é aquilo que eu me esforço para melhorar no meu dia a dia. Gratidão por esse momento. Foi muito, muito bom. E me convida outras vezes. Com certeza, com certeza. Eu que agradeço e convido os demais aí a compartilhar, falar sobre o canal, clicar no link, convidar as pessoas para participarem quando tiver o próximo episódio, porque é algo que eu faço com muito carinho, é um alcance que realmente eu quero todos os dias buscar mais e mais, porque eu tenho certeza que cada um de nós temos nossas missões, né? Eu tenho a minha missão, que é falar de dinheiro, que é falar sobre o financeiro, que é conduzir as pessoas a buscarem uma liberdade financeira correta. O correta que eu me refiro é com princípio, com prosperidade, com abundância. Não somente a questão do ter, mas é você também se construir, é você ser. E é um tema que as pessoas acham tão pesado, não é? Pois é, mas não precisa. A gente precisa tirar isso da cabeça, né, Exatamente. A gente precisa trazer leveza para a nossa vida. Então, gente, se sintam sempre convidados, tá? Fiquem com Deus e até o próximo NúbiaCast, porque é sempre um grande prazer compartilhar com pessoas que venham agregar e que inspiram, tá? Então, gente, até a próxima. Beijinhos, tá? E aguardem os próximos episódios. Tchau, tchau.